sabia que nosso corpo foi desenhado para ter um ritmo? Na verdade, quando a gente diz que a gente não é disciplinado ou que a gente não é bom em criar novos hábitos, isso é só uma história que talvez alguém te contou, talvez você acreditou, talvez você esteja se contando. Porque biologicamente o nosso corpo ele foi feito para ter ritmo. Quanto mais ritmo a gente dá para ele, mais energia a gente economiza para focar no que realmente importa. Essa aula aqui, esse vídeo, tem a ver com disciplina. Da mesma forma que talvez você ache que você não é bom ou que você não consegue criar novos hábitos porque o seu corpo não aceita isso ou porque você simplesmente está se contando essa história, a disciplina também a gente aprende muito cedo de que de alguma forma ela aprisiona a gente, que provavelmente a disciplina é algo que, né, restringe a gente de fazer certas coisas, é ter muita regra, é ter muita rigidez. Mas isso também é uma história que se conta, porque na verdade, se você já está comigo há algum tempo, você sabe que a disciplina é o que dá liberdade. E é o que dá mais espaço, o que nos dá mais tempo, o que dá uma série de coisas quando ela é bem aplicada. No comecinho, eu já te contei isso em outra aula também, às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais rígido na aplicação da disciplina. E em outros vídeos e aulas eu vou dar vários exercícios para você também se aprofundar nisso, se conhecer melhor no sentido dos seus hábitos, de como aplicar a disciplina no seu dia a dia. Mas isso é uma das ferramentas mais importantes na vida de um artista, porque afinal a gente tem todo o tempo do mundo nas mãos, quando a gente é dono do nosso próprio negócio, dono do nosso próprio tempo. E isso tem um perigo, porque ou a gente acaba deixando o tempo passar, porque a gente fala, eu tenho tanto tempo, depois eu faço. Aí que entra a disciplina para a gente conseguir se organizar melhor. E ao mesmo tempo, existe uma pressão muito grande sobre nós mesmos, que a gente coloca sobre a gente, porque quando toda a energia que a gente coloca nas coisas é o que vai dar um retorno. Não tem uma estrutura, não tem um chefe, não tem alguém controlando ali o cenário inteiro e que mesmo assim no final do dia, no final do mês, você vai receber o seu salário. Não, a quantidade de energia que você coloca é também a quantidade do que volta, né? Então a gente se coloca essa pressão que é muito, muito, muito grande. E eu entendo porque eu também me coloco essa pressão. E eu sou uma pessoa que realmente coloco bastante pressão. E mesmo sendo uma pessoa disciplinada e tudo mais, tirando tempo também para cuidar de mim e tudo mais, a pressão, ela vai além disso. E tem algo nessa experiência que eu aprendi que eu quero compartilhar com você hoje, que é o poder dos rituais e dos gatilhos. Isso também é uma ferramenta da própria disciplina, mas como eu falei no comecinho desse vídeo, o nosso corpo foi desenhado para ter ritmos. Quanto mais a gente cria uma rotina em relação a algumas coisas, menos energia ele gasta com aquilo que não é importante. E a gente pode focar energia naquilo que realmente importa. A nossa energia é um recurso. Energia, e eu não digo energia no sentido sutil e tal, mas também, mas a nossa energia do corpo, a gente acorda com 100% de energia e aquilo vai caindo ao longo do dia, e quanto mais a gente faz, quanto mais coisas acontecem, níveis de estresse, níveis de ansiedade, isso tudo vai tirando a nossa energia. E aí que entra um conhecimento também mais biológico, por exemplo, do nosso cérebro, né? Como eu falei, biologicamente a gente foi desenhado para ter um ritmo, mas o nosso cérebro ele pode ser treinado. Nosso cérebro ele é plástico, ele não é de plástico, mas ele tem plasticidade. Isso é, a gente é responsável por também exercitar isso na gente mesmo, essa criação de disciplina, essa criação de um ritmo, e a gente pode usar rituais e gatilhos ao nosso favor, para que a gente economize energia em certas coisas que podem ser quase que automatizadas ou treinadas para nós mesmos, para a gente focar energia naquilo que realmente importa, que é a nossa criação, que são as tomadas de decisões dos nossos negócios, que é pensar estrategicamente sobre certas coisas, ou até mesmo ter a disciplina de tirar um tempo para cuidar da gente. Eu vou dar alguns exemplos de rituais que podem te ajudar nesse sentido, né? Então, colocar horários para acordar e para dormir todos os dias, pelo menos durante a semana. Caju, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque é um ritmo, seu corpo começa a entrar num ritmo e ele entende que todos os dias você acordar no mesmo horário quer dizer que o seu dia está começando. E você ter rituais também
o momento de ir dormir, quanto mais tempo você começa a aplicar esse ritmo, o seu corpo também entra nesse ritmo. Isso é extremamente importante, pode parecer banal, mas quando a gente tem um nosso próprio negócio, que se a gente quer levar a profissão, né, o ser artista como uma profissão séria, da mesma forma que você tem um horário para chegar no seu emprego, você também tem um horário de compromisso com você mesmo e com o seu negócio. Então não espera acordar a hora que acordar, ou a hora que tiver sono, porque eu só crio melhor à noite, porque o artista só é criativo na noite. Biologicamente, o nosso corpo foi feito para estar acordado durante o dia, junto com a luz do dia, e descansar à noite. Então, existem uma série de coisas biológicas e físicas aqui que eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo, mas que é, de novo, uma história. Se você acha que você sempre foi uma pessoa da madrugada e que você cria melhor na madrugada, sim, existem fatores que ajudam nisso. Um silêncio, outras pessoas descansando e tudo mais. Às vezes você tem filhos, família, e o único tempo que você tem para criar é à noite. Mas não necessariamente é, de fato, o melhor tempo. Então, colocar horários para as coisas, como acordar e dormir, por exemplo, é extremamente importante. Colocar horários fixos também para a refeição. Busca ter o café da manhã, o almoço, o jantar, todos os dias mais ou menos no mesmo horário. O seu corpo ele vai se acostumar com isso. Como eu falei, a ideia é automatizar algumas coisas para que você tenha energia para fazer outras coisas, focar essa energia em outras coisas. Pequenas coisas, por exemplo, que eu faço. Isso, o nosso poder de decisão e o nosso nível de energia durante o dia, ele vai caindo, né? Então, quanto mais coisas você decide durante o dia, menos energia você tem ao longo do dia. Então, eu busco otimizar algumas coisas nesse sentido. Vou dar um exemplo. Roupas, né? Eu não sou uma pessoa que perde muito tempo se vestindo, mas eu sei que tem gente que se perde bastante tempo se vestindo. E eu te pergunto, quanto tempo você gasta escolhendo uma roupa de manhã no armário, por exemplo? Tem uma reunião, tenho algo para fazer, é um dia de arte, vou ficar ali pensando de manhã, logo cedo, que roupa eu vou usar. Você já está gastando energia aí. Por que não fazer isso na noite anterior e aí você automatiza esse processo logo cedo e aí você tem mais energia depois ao longo do dia para dedicar para coisas que realmente importam. Não tô falando que o seu lookzinho, o seu look, a sua aparência não importa, não é isso, tá? Aqui o ponto é um pouquinho além, eu espero que você esteja acompanhando aqui comigo. Eu criei, por exemplo, rituais em relação à minha arte. São nos dias de criar, por isso que eu uso um uniforme. O uniforme na pintura, além de eu não gastar mais roupas ou sujar mais roupas, ele também é um gatilho e um ritual para mim mesma que eu criei para o dia de criar. O meu corpo, minha mente, ela já entende que, eu coloquei meu macacão, hoje é dia de entrar no flow da arte. E aí eu uso outros elementos disso também. Então, eu busco durante essa manhã, no momento de arte, economizar o máximo de energia para que durante o dia eu tenha de fato energia para focar naquilo que realmente importa, que é uma arte, que é o criar. Então, se você já acompanha nas redes, por exemplo, sabe que todas as minhas artes eu levo também lanches, comidas, alimentos, porque isso também ajuda o meu corpo a ter energia naquilo e colocar energia naquilo que realmente importa. Então eu preparo tudo isso, por exemplo, na noite anterior. Assim, de manhã, a única coisa que eu faço em dias de grandes artes é tomar um banho, ter os meus rituais da manhã, de despertar, de agradecer pelo meu dia, de ter a chance de acordar mais um dia e poder fazer aquilo que eu realmente amo. Isso também são rituais de agradecimento, de conexão com a nossa verdade, com aquilo que a gente ama. E aí eu me visto, ponho o macacão, coloco uma música que me inspira, que me eleva, que me conecta comigo mesmo, tomo um bom café da manhã e vou fazer a minha arte. Vocês também já devem ter ouvido falar, por exemplo, dos momentos de... voltando um pouquinho, você percebe como eu quase não tomo decisões na parte da manhã, né? Nesse ritual da arte, por exemplo? Outra coisa que eu uso muito são gatilhos de música. Música tem um poder muito forte de criar âncoras no nosso cérebro. Se você está interessada nesses assuntos também, eu estou jogando várias palavras aqui que você pode sempre pesquisar um pouquinho mais. Âncoras são formas de a gente também criar, de criar marcas quase aqui no nosso cérebro. Quando isso acontece, a gente tem uma memória, a gente entra num flow, a gente entra em alguma coisa. Grandes exemplos de âncora são cheiros. Você já sentiu o cheiro de alguma coisa? Você te fala assim, nossa, isso me lembra a minha infância, isso me lembra um lugar, isso me lembra a minha avó. Eu sempre tinha isso, a minha avó, uma das minhas avós morava fora,
Toda vez que ela chegava e abria a mala, eu falava, era cheiro da Shanti, cheiro de Suíça, porque ela morava lá. Então, cheiros são muito fortes. Melodias, músicas são muito fortes também. Quem nunca ouve uma música e lembrou de um crush antigo, de uma situação, de um término, de um momento difícil de família, ou enfim, é um momento de muita festa com os amigos. Músicas também fazem isso e transportam a gente para uma memória fortemente. Então percebe como são fortes âncoras e a gente pode usar isso também ao nosso favor para criar gatilhos para mais foco, mais produtividade. Então eu, por exemplo, tenho uma playlist no Spotify, você pode até me seguir lá no Spotify, ela é uma playlist aberta que chama Foco. Como que eu treinei meu cérebro para isso? Como que eu uso essa playlist para me ajudar? A gente o tempo inteiro tá sendo disperso, né, por um monte de informações e notificações. Aliás, em off também, o meu celular, por exemplo, ele tá todo no silencioso, eu não tenho uma notificação. E se você me ligar, provavelmente eu não vou te escutar. Só se eu estiver com música e de repente a música para, eu vejo que alguém tá ligando. Isso no dia a dia em geral, porque quanto menos distrações, tira a nossa energia, né? O tempo inteiro. Aquela olhadinha no celular, aquela abridinha do Instagram, aquela abridinha de uma rede social ou outra, você vai gastando energia, dispersando a sua energia. E quando a gente precisa, às vezes, resolver algo, ou criar algo, ou focar energia total em alguma coisa que a gente está fazendo, quanto menos distrações, mais foco, mais energia a gente coloca naquilo que a gente está fazendo naquele momento. Porque o nosso cérebro, ele funciona de uma forma linear. É uma ilusão se você acha que você faz várias coisas ao mesmo tempo. Ninguém, fora uma impressora, não, também a impressora também não é multifuncional. Ninguém é multifuncional, ninguém faz nada. Você pode estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas o seu cérebro, ele funciona de uma forma linear. Então, se você faz aqui uma coisa, você acha que está fazendo ali, ele desliga disso e ele vai para lá, ele desliga disso e vai para lá. E pensa quanta energia você não está dispersando se você não focasse nisso, depois nisso, depois nisso. Pensa nas suas tarefas dessa forma, você gastaria muito menos energia. Então, eu, por exemplo, criei a playlist do foco para mim, para isso. Quando eu digo, Caju, agora a gente vai focar. A gente, né? Sei lá, eu. Agora eu vou focar, porque eu quero desenvolver esse projeto, porque eu quero escrever isso, porque eu quero desenhar, porque eu quero isso, e eu sinto que eu tô com a mente toda meio dispersa e minha energia tá indo para todos os lados. Eu criei essa playlist e por algum tempo eu sempre começava pela primeira música. Então, quando eu dizia momento foco, eu colocava play naquela mesma música toda vez que eu queria me dedicar a algo que exigisse o meu foco. Por muito tempo eu começava exatamente pela primeira música. Com o tempo, meu cérebro começou a entender: esse é o momento de a gente focar, vamos desligar do resto. Claro que você também pode deixar o celular mais longe, né? E fazer outros tipos de ajudar, se munir de outros tipos de ferramentas e coisas que você pode fazer para ter aquele momento. Mas a música ajuda muito. Hoje, eu ainda uso essa playlist há alguns anos, inclusive. Não preciso mais começar pela primeira música, mas quando eu ponho ali no shuffle, é muito rápido o que o meu cérebro faz com o foco. E aí você pode criar playlists para diferentes coisas. Eu também tenho uma para fazer exercícios, para correr, por exemplo, quando eu não estou muito motivada, que me ajuda no ritmo, para ir na academia. Eu uso muito, muito, muito do mecanismo de músicas. Porque isso, com o tempo, você precisa ser um pouquinho mais rígido, né? E sempre começar pela primeira música, porque é isso que cria a marca, é o que faz um cheiro, o que faz a gente transportar na música quando a gente lembra de uma situação ou de alguém. Então a gente cria intencionalmente a mesma coisa com o nosso cérebro, com aquelas nossas atividades que a gente tem que fazer. Por quê? Porque a disciplina justamente dá liberdade, aí a gente não vai acordar todo dia inspirado, todo dia motivado, todo dia com muito foco no que a gente está fazendo, mas a gente precisa, né? Se você quer de fato chegar onde você quer chegar, esses passos são necessários. E aí são esses mecanismos que te ajudam a entrar naquele flow, ajudar o seu corpo a dar uma mão, né? O seu corpo, a sua mente são as suas maiores ferramentas. Então cabe a você também usar disso e não falar assim, hoje eu não tô inspirado, então eu não vou criar. Não tô motivado, então vou ficar aqui quietinha procrastinando na minha sala, no meu ateliê. Percebe que não? A gente tem que intencionalmente ajudar a nós mesmos, e isso é nossa responsabilidade. Em criar esses rituais e gatilhos, a gente pode fazer isso pela gente, e são mecanismos incríveis. Eu também não acordo inspirada todos os dias, eu também não acordo super focada todos os dias, também sou mergulhada e tem tsunamis de informações e tarefas e coisas acontecendo todos os dias, mas é assim que eu consigo produzir, é assim que eu encontro o meu foco, é criando esses tipos de rituais.
Falei lá no comecinho do vídeo, por exemplo, também de pôr horários, né? Você pode também criar horários para foco no seu dia. Divide a sua agenda. Nesse momento eu vou focar, usa a playlist, reforça aquele momento de foco para que você comece a entrar nesse flow. Usa os horários, coloca os horários de alimentação no meio disso, se alimenta, se nutre, tudo isso também vai ajudar o seu corpo e com o tempo você vai criando esses hábitos e tudo vai ficando muito mais natural. Até que a liberdade vem quando você não tem que ser tão rígido com você. Quando hoje eu posso estar num café cheio de barulho, a hora que eu ponho a playlist do foco, pum, é como se tudo desligasse. E isso eu treinei o meu cérebro a fazer isso, né? As pessoas falam assim, nossa, Caju, você é ultra focada. Não, eu me treinei para fazer isso. E eu tô me ajudando a assumir essa responsabilidade, né? Quando eu falei, por exemplo, vou fechar esse vídeo aqui porque tem vários rituais e gatilhos que eu posso dar dica para você. Se você usa algum também, já comenta aqui embaixo. Vamos compartilhar, porque todas as ferramentas são válidas, mas aqui quero te dar o exemplo, né, e te mostrar o poder desses rituais e gatilhos. Outra coisa que é muito importante, que talvez você já tenha ouvido falar de outras pessoas também, mas que realmente funciona, além de desligar todas as notificações e barulhos nos momentos que você precisa estar presente, porque senão a gente dispersa toda a nossa energia, criar rituais de acordar e de dormir são extremamente poderosos também. Porque você treina o seu cérebro a desligar. Assim, eu tô muito ligadão, vou ficar criando então até as 2 da manhã. Não. Quando você põe um horário, uma meta para ir dormir, por exemplo, você pode ir 1 hora antes ir desacelerando, criando rituais para que o seu corpo entenda que aquele momento é um momento de se acalmar, para descansar depois. Acende uma vela, põe um cheirinho na sua casa, toma um chá, desliga o celular, para de olhar para telas, começa a ler um livro. Com o tempo, se você começa a aplicar isso todos os dias, ou 3, 4, 5 vezes por semana, o seu cérebro vai entendendo que toda vez que você pôr aquele cheirinho, toda vez que você começar a ler, é uma hora de desacelerar e desligar do resto. E por favor, deixe o seu celular, se possível, longe da sua cama, na hora de dormir e na hora de acordar. Isso é um hábito péssimo que faz muito mal para você. E para sua criatividade, e para o seu descanso, e para sua recuperação, e para o seu foco. Caju, você jamais faz isso? Não, vou dizer que eu faço também. Mas cada vez mais eu tenho deixado ele, inclusive, em outro cômodo. E se eu precisar ir por um despertador, eu uso um relógio. Eu comprei um relógio que fica, tipo, aquela coisa bem antiga mesmo, sabe? Despertador mesmo. Porque essa mania de, às vezes, usar o celular para tudo também acaba corrompendo nisso. Você acorda, aí você dá aquela só olhada, checadinha rapidinho no WhatsApp, nas redes sociais, só para ver se não tem nada importante e você ainda tá deitado na cama, né? E isso vai reforçando um hábito que não é positivo. Então, vou finalizar esse vídeo com isso, com essa pequena cutucada e provocada, por favor. Não deixa seu celular perto da cama e começa a pensar sobre rituais e gatilhos que você pode assumir responsabilidade sobre a sua disciplina e organização no seu dia a dia e começar a implementar a partir de hoje. E como eu falei, se você usa outros também, eu também uso outros e aos poucos eu vou trazendo aqui para você também. Mas comenta aqui embaixo, vamos seguir trocando e aprendendo e construindo essa nossa carreira. A disciplina, ela é uma ferramenta primordial para a gente construir a nossa profissão artista. Eu espero que você comece a mudar a sua relação a partir de hoje com ela também. Para mim, foi o que me dá toda essa liberdade que eu tenho hoje e todo esse foco e essa capacidade também de criar vários movimentos simultâneos. Te vejo no próximo vídeo.